Livro de Levíticos, no capítulo 13. Quantos acharam, digam amém. Amém. Levítico 13, começando do versículo 1. Lá nós encontramos escrito assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando um homem tiver na pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa, com aparência de praga de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Amém. Meus irmãos, nós lemos uma recomendação de Deus a Moisés, o qual deveria, por conseguinte, transmitir a Arão, o sacerdote, e aos seus filhos, e consequentemente, ou posteriormente, a todos os descendentes de Arão. Como todos os senhores sabem, a lepra é na Bíblia uma doença que simboliza o pecado. Tanto que, quando alguém contraía esta praga, este mal, esta enfermidade, o tal deveria, conforme diz o próprio Levítico no capítulo 13, no versículo 45, que a pessoa deveria comportar da seguinte forma: também o leproso em quem está a praga andará com as vestes rasgadas, a cabeça descoberta e os cabelos soltos, mas cobrirá o bigode, e gritará: imundo, imundo. Ou seja, quando a pessoa contrair este mal, esta praga, esta doença, ele não podia ocultar, ele não deveria ocultar a sua doença. Ele deveria degrenhar os cabelos, rasgar as roupas, cobrir o bigode e sair publicamente gritando: imundo, eu sou um imundo, afastem-se de mim, eu sou um imundo. Assim começava o deplorável estado da vítima da lepra. Era uma doença repugnante, asquerosa. Era uma doença que envolvia a moralidade, envolvia o estado espiritual do paciente. Pois bem, o grande problema reside em detectar esta doença. O sacerdote não podia beber vinho, ele precisava ter uma visão perspicaz. O sacerdote, ele precisava ter plena e absoluta certeza das suas conclusões no ministério sagrado. Portanto, senhores, tratava-se de um assunto muito sério, que envolvia a vida espiritual de uma pessoa e a vida moral. Por quê? Porque o grande perigo estava no sacerdote cometer injustiça.
Por quê? Havia doenças que tinham aparência de lepra, e às vezes não era lepra. Tu já imaginou? O sacerdote precipitar e dizer, declarar, está leproso, e a pessoa não estava leprosa. Talvez uma inchação qualquer, talvez uma espinha, uma elevação, um tumor que nada tinha a ver com lepra, e a pessoa deveria ser declarada leprosa. E a situação do leproso era tremenda. O tal deveria ser excluído do convívio da sociedade familiar. Não podia mais habitar com a sua família, não podia mais entrar no templo, não podia mais negociar. Ele tinha que viver em total e completa reclusão. Era a lei que determinava tal situação. Quero que vocês saibam que nós fomos eleitos por Deus pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a posição de sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes de Deus, e nós precisamos exercer nossas funções sacerdotais com muita perspicácia. Nós precisamos ter certeza de nossas decisões, especialmente aqueles que estão diante de um rebanho, especialmente aqueles que estão conduzindo o povo de Deus, para não cometer injustiça e declarar leprosa pessoa que não está leprosa. Vejamos. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, 2 pontos. Esta parada significa que naquele tempo, com Arão e seus filhos, hoje conosco. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, naquele tempo com Arão, hoje comigo e com os senhores. Quando um homem tiver na pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa com aparência de praga de lepra, preste atenção, com aparência, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece é. E vocês sabem que no nosso meio, Satanás às vezes introduz pessoas para fofocar, futricar a vida dos outros. Olha, fulano tomou uma cachaça, eu vi ele lá na padaria. Às vezes foi uma soda, mas parece com pinga. E já vai correndo dizer ao pastor que o irmão Esdra tomou uma pinga e com limão ainda. Foi o primeiro que estava na minha frente, irmão Esdra. E tu é mais alto do que todo mundo, eu te detectei rápido. Então, irmãos, parece com lepra, mas não é lepra. O que o sacerdote tem que fazer? Diz que o sacerdote colocava a pessoa em observação por 7 dias. 7 dias. E depois trazia a pessoa novamente. Se ele ainda não tivesse certeza, depois da sua análise clínica, depois da perícia, ele deveria deixar mais 7 dias, para ele ter certeza que a pessoa estava ou não leprosa. Eu sei que os senhores estão entendendo esse raciocínio. Cuidado com coisas que o povo traz para vocês. Olha, pastor, olha, irmão, eu vi isso. O obreiro não pode ser homem da primeira informação. O obreiro não pode tomar iniciativa precipitada, porque você está lidando com almas
E você pode matar uma alma que Jesus morreu por ela, e depois sofrer as consequências, porque não exerceu com precisão, com fidelidade, o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Pois bem, veja lá, quais são os primeiros sinais de lepra? O primeiro sinal é inchação, mas é sinal, às vezes é um sinal, mas não é lepra. O que é que o sacerdote via e fazia ele ter certeza que aquela inchação era lepra? Irmão, esse assunto aqui, trazendo para a vida espiritual, nós encontramos lições para nós falarmos a miúde, detalhado, muitas horas. Mas eu entendo que o resumo desse assunto trará aos senhores grandes lições. E você, na condição de servo de Deus, poderá, sozinho, com a ajuda do Espírito Santo, encontrar o resto das lições nesta passagem bíblica. Veja lá. Diz o seguinte, o versículo 3: o sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote isolará durante 7 dias o que tem a praga. Veja, se a mancha não era profunda, ou o tumor não cresceu para dentro, porque às vezes é um tumor que só afetou a parte externa e não a parte interna, e o pelo não ficou branco, era uma suspeita forte de que não era lepra. No entanto, se a coisa ficou profunda, a inchação ficou profunda, se a praga atingiu o interior e o pelo embranqueceu, o sacerdote tinha certeza que era lepra. Por quê? Que tipo de lição nós podemos tirar disso para os dias atuais? Praga profunda, irmãos, praga profunda significa que o pecador está escondendo o seu pecado. Está entendendo? Se a praga é profunda, quer dizer que a pessoa está escondendo a sua culpa, o seu pecado. Mas existe uma coisa do lado de fora que detecta e que evidencia que é pecado oculto. Não adianta tu esconder o teu pecado, não tem jeito. Tu pode esconder como for, vai ter sempre alguma coisa do lado de fora que vai te culpar, que vai te acusar. E o que era? O pelo branco. Por que pelo branco? Normalmente nosso cabelo é preto. É ou não é? Quando a gente é novo, assim como o doutor Caramuru, né? O cabelo é preto. Mas na medida que a gente vai se envelhecendo, olhei para as cabeças aqui, sou obrigado a voltar ao Esdras novamente. Já está vivo. Na medida que a gente vai se envelhecendo, o cabelo fica branco. Vocês sabem o que significa cabelo branco? Fraqueza. Fraqueza. Envelhecimento. Tu quando era novo, tu era forte, topava tudo, ia a qualquer lugar, comia qualquer coisa, trabalhava o dia inteiro, subia
subia em qualquer altura, não se cansava, você tinha força, tinha vigor, passava a noite acordado, você realizava. Hoje tu ficou velho, você já não topa tudo, você já não está disposto como antes. Então, pelo branco significa velhice. E aqui nós trazemos esse assunto para a velhice espiritual. O crente, quando ele começa a se envolver numa vida de pecado, ele vai se envelhecendo espiritualmente. A vida dele espiritual começa a enfraquecer. Ele não tem mais alento, não tem mais vigor, não tem mais força, não pode mais realizar os seus propósitos. Ficou velho, envelheceu espiritualmente. O pecado envelhece o homem espiritualmente. Aquele irmão que tinha graça, que tinha força, tinha poder para estar nos cultos de oração, nas santas ceias, chegava cedo para orar, levantava de madrugada para orar, estava disposto a ir ao ar livre, às vigílias, ao trabalho de evangelismo. Ele, quando vai, a lepra espiritual, o pecado, quando vai corroendo ele, vai envelhecendo ele espiritualmente, ele vai se enfraquecendo, vai perdendo vigor, não tem mais força para realizar a obra de Deus. Quando vem ao templo é empurrado como carro velho, arrastado, guinchado pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelo marido. Ele não tem mais aquela disposição como ele tinha antes. O problema está lá dentro, é profundo, mas é revelado do lado de fora, através dos seus atos e atitudes. É lepra. Pode ter certeza, tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa. Por que acabou aquele vigor? E o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre este assunto. Fala muito sobre o renovo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O Novo Testamento está cheio desta expressão, desta linguagem. Não na velhice da letra, mas em novidade de espírito. Crente renovado, ele topa tudo que o pastor determinar que ele faça, ele vai com alegria. Por quê? Porque ele tem força, tem vigor, tem ânimo, tem poder para realizar a obra de Deus. E eu quero que vocês saibam que quem envelhece não é só membro sem cargo na igreja, não. Quem envelhece não é só diácono, não é só presbítero, não. Pastor também se envelhece espiritualmente. Pastor, aquele pastor que realizava a obra de Deus, que estava no meio do rebanho, no meio do povo, realizando, trabalhando, daqui a pouco ele se recua, fica só no gabinete. Ainda diz que quem gera ovelha é ovelha, não é pastor. Que história mais furada é essa, irmão? Eu não admito jamais, na minha cultura cristã, esse negócio de dizer, jogar o cargo de ganhar alma para os membros da igreja. O pastor não tem que estar ganhando alma, não, é só os membros. Quem gera ovelha é ovelha. E eu, o que sou? Não sou ovelha, não? Sou ou não sou? Somos ou não somos ovelhas? Então, se quem gera ovelha é ovelha, então o pastor também tem que gerar ovelha, porque ele também é ovelha. O único pastor do rebanho se chama Jesus Cristo. Esse é o pastor, o sumo pastor. No âmbito da igreja temos cargos, hierarquia, pastores, evangelista, presbítero, mas quando estamos diante do Todo-Poderoso, devemos falar como disse o grande rei Davi: o Senhor é o meu pastor. Davi se coloca na condição de ovelha quando ele se apresenta a Deus. O Senhor é o meu pastor.
Ele guia-me mansamente. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vou dizer para os irmãos, um dos sinais de lepra é a inchação. Só que tem cura. Abra a sua Bíblia, lá na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Paulo diz assim: mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Já naquele tempo tinha crente inchado. É sinal de lepra, irmão Levi. E no capítulo 5, verso 2, Paulo diz assim: ó, estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Crente inchado, está parecendo um balão, precisa que Jesus enfia lá um alfinete do Espírito Santo para ele murchar. E bem-aventurado aquele que Jesus faz ele murchar. Deus pode criar uma situação adversa na tua vida, que essa inchação vai abaixar. Às vezes até um cargo, irmão, faz o obreiro inchar. Antes ele era diácono, hoje foi consagrado para o presbitério, aí ele incha. Eu sou presbítero. Já não quer mais recolher oferta, já não quer mais visitar. Não, meu negócio agora é no púlpito. Está inchado. Orgulho, grandeza, é inchação. E portanto, é sinal de lepra. Olha, ainda não é lepra, mas é sinal. Tome providência imediatamente, senão vai virar lepra. E depois, meu amigo, você sabe qual é o fim do leproso, não sabe? Ser cortado da comunhão, porque não pode ficar no meio dos santos para não contagiar os santos, e ter que ser lançado fora até se converter, se curar e voltar novamente. Qual foi o primeiro sinal de lepra? Irmãos, o primeiro caso de lepra na Bíblia aconteceu, por incrível que pareça, não foi com um qualquer não, foi com Moisés. Moisés, o grande legislador. Quando Deus encontrou ele lá no Monte Horebe, no meio da sarça, que disse que ele iria subjugar o Egito, Deus disse para ele: Moisés, enfia a mão no seio. Ele enfiou. Deus falou: tira. Ele tirou. Como é que estava a mão dele? Leprosa. Deus enfiar. Deus falou: tira. Ele tirou. Como é que estava a mão? Limpa. O que isso significa? Deus está falando: Moisés, no teu interior, dentro de você, tem lepra. E tu precisa aprender a conviver com ela. Tu não pode deixar ela aflorar, tomar conta da tua vida. Deus está dizendo: Moisés, você é um homem pecador, o pecado está presente na tua vida. Tu precisa aprender a depender somente de mim, estar debaixo da minha graça, da minha mão poderosa, para ser vencedor das circunstâncias. É isso que Deus está falando para Moisés. Nisso o apóstolo Paulo fala lá em Romanos: o pecado que habita em mim. Paulo tinha consciência que o pecado habitava nele, portanto ele sabia que se ele fosse confiar nas suas emoções, no seu sentimento, no seu intelecto, ele seria vencido. Mas se ele dissesse, como ele disse mesmo: tudo posso naquele que me fortalece. Sou vencedor, não por causa de mim, porque eu sei que eu sou fraco, mas por causa dele, que ele me fortalece. Ele não deixa a lepra que está dentro de mim aflorar para fora, tomar conta da minha vida, e eu ser excluído e lançado fora do convívio dos crentes. Mas eu me mantenho debaixo das mãos poderosas dele, portanto eu sou constantemente vitorioso. Aleluia!
Não confia nas suas emoções, no seu sentimento, nas suas ideias. Não confia em você mesmo. Aprenda como Moisés, confiar somente em Deus. Jesus disse que de dentro do homem procede adultério, maus pensamentos, tudo que não presta de dentro do homem. E ele não falou do homem pecador não, ele falou de dentro do homem. A lepra está lá dentro, é um micro-organismo que está lá só aguardando um momento propício para ela sair e aflorar e se revelar e tomar conta da tua vida. Mas se o sangue de Jesus estiver sempre presente na tua vida, se tu continuar bebendo desse antídoto do Calvário, da água do Espírito, você será sempre vencedor e a lepra nunca te vencerá. Aleluia! O segundo caso de lepra na Bíblia aconteceu não na vida de um qualquer também, mas da segunda pessoa, talvez mais importante de todo Israel, a irmã de Moisés, Miriam, a profetisa. Lá em Números está escrito no capítulo 12, do verso 1 ao 10, que Miriam se rebelou, chamou Arão. Arão, vem cá, meu irmão, fala, Miriam. Olha, eu estou cansada de receber ordem de Moisés, já estou saturada de ver Moisés mandar e desmandar. Que negócio é esse? Nós não somos também usados por Deus? Deus não fala conosco? Não somos também profeta? Somos. Que negócio é esse? Toma muito cuidado. Tu é profeta, eu sei que tu é, Deus sabe que tu é homem de Deus, mas Deus colocou alguém para te governar. Ninguém está dizendo que tu não é homem de Deus, tu é. Espera a hora de Deus. O governo de Deus estava sobre um homem chamado Moisés. E quem rebelasse contra Moisés, estava rebelando contra o governo de Deus. E Deus chamou os três numa reunião, e eles chegaram, a nuvem abaixou, tomou conta do tabernáculo, e Deus disse assim: Miriam, sim senhor, quando eu quero falar com o homem, não é por sonho? Não é por revelação? Não é por enigma? Só que com Moisés eu tenho mais intimidade. Eu falo com vocês assim, por enigma, por sonho, por revelação, mas com Moisés eu falo cara a cara. Aleluia! E disse assim: e tu não temeu a levantar contra o meu servo Moisés? E diz a Bíblia que quando a nuvem, a glória de Deus, subiu, Miriam se achou completamente leprosa. A lepra de Miriam manifestou em forma de rebelião, de rebeldia. E Samuel disse que a rebeldia é pior do que pecado de feitiçaria. Miriam não pôde mais ficar no arraial. Miriam foi excluída, foi viver debaixo de uma árvore, fora do acampamento, estava leprosa. Cuidado, meus irmãos, a lepra não escolhe suas vítimas. Tu está na mira dela. Só Jesus pode te livrar dela. Agora tem um outro porém. Tem obreiro que quando exclui alguém que contraiu lepra, toma, miserável, isso é para tu tomar vergonha, isso é pelo, achei foi bom. Não é assim. Não foi assim o comportamento de Moisés. Israel saiu do Egito e estava em demanda de Canaã. Nós também estamos indo para Canaã celestial. Ainda estamos num deserto e não queremos que nenhum fique esquecido atrás por causa da lepra. O que queremos é que Deus cure aqueles que contraíram lepra e eles voltem de novo para o acampamento e continuar andando conosco. Moisés não agiu assim como alguém faz hoje. Quando Miriam estava enferma, Moisés prostrou, caiu diante de Deus e disse: Senhor, tem misericórdia dela. Oh Senhor, enquanto tu não curar Miriam, nós não levantaremos o acampamento para Canaã, não sairemos daqui enquanto tu não restaurá-la.
pertence a Israel, é nossa irmã, rebelou contra a lepra, mas ela pode ser perdoada porque tu é misericordioso. Precisamos orar pelos leprosos, pelos que foram cortados, que estão lá fora. Precisamos pedir a Deus para restaurá-los, para eles continuar andando conosco em direção de Canaã celestial. Glória a Deus. O terceiro caso de lepra também não aconteceu com um qualquer. Aconteceu com o segundo homem mais importante, o vice-presidente, o servo de Eliseu, Geazi. Irmãos, andar com o homem de Deus, servir ao homem de Deus, não era negócio para qualquer um. Eliseu jamais escolheria qualquer um. Deus não iria também permitir que qualquer um auxiliasse o teu servo. Geazi, o homem imediato de Eliseu. Aquela história que vocês sabem. Naamã chegou leproso, porque Naamã não era crente. E Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Geazi viu tudo. O homem mergulhou, ficou curado, cheio de gratidão. Veio trazer presentes, dons, dádivas, roupas principescas, prata, ouro, riqueza. Eliseu não olhava com os olhos carnais, porque os olhos espirituais dele, o olho luz dele estava despertado nele. Eliseu olhou e falou: não precisa nada disso não, vai tranquilo, vai embora, de graça receber, de graça dai. O homem foi embora, depois de muita insistência. Geazi ficou: mas não é possível, o homem está dando, nós precisando de roupa. Ah não, vou tirar um proveito. Olhou para lá, olhou para cá. Quando ele viu que Eliseu estava num lugar meio despercebido, ele saiu pela porta do fundo talvez e... oh, para aí. A carruagem do homem parou. O que foi? O homem de Deus se arrependeu. Mentiroso. Um abismo chama outro abismo. Cara limpa. Chegou uns rapazes lá. O homem de Deus pensou bem. O homem cheio de gratidão, Deus encheu ele de tanta coisa. Agora ele vem com o peso do produto conseguido desonestamente. E agora onde eu vou esconder isso? Onde Deus não vê. O problema é roubar. O segundo é esconder o furto. E agora? Escondeu em algum lugar lá. E Eliseu estava lá talvez, digamos, se fosse hoje lendo a palavra de Deus, meditando. E Geazi entra na sala, né? E Eliseu, se fosse um desses obreiros hoje, bem veterano, né? Olhou assim por cima do óculos. Ué, não vai confessar o pecado, não? Ué, porque tem crente assim. Peca. E vem, toma santa ceia tranquilo. E canta e até prega. E às vezes o pregador traz uma palavra disciplinadora. E ele ainda diz: fala, Jeová. É mesmo, meu Deus. Como se nada daquilo fosse para ele. Cara limpa. E Eliseu, não vai confessar. Aí daqui a pouco Eliseu olha para ele e diz assim: Geazi, de onde tu vem, meu filho? Sabe o que quer dizer essa palavra, irmãos? De onde vem? A última oportunidade. Deus é misericordioso e o homem de Deus também é. De onde vem, Geazi? Era a hora dele. Ô homem de Deus, eu sei que Deus te revela as coisas. Tu lê os pensamentos do rei lá da Síria. Me perdoa, homem de Deus, eu fiz uma besteira, uma loucura, mas eu preciso me converter. Disciplina, faz o que quiser comigo. Não. Ele continua abrindo mais abismo. E diz: eu juro, não fui a lugar nenhum. Pois bem, o meu espírito foi contigo quando tu foi aquele homem pedir aquelas coisas. Por isso a lepra dele vai pegar em você, e toda a tua vida, tu e a tua descendência será leprosa. Queridos, a lepra estava se aflorando
E Geazi não percebia. Cuidado, porque às vezes ela está já na flor da pele. O cabelo está quase ficando branco e tu ainda não percebeu. E Deus sempre usa seus profetas nesse púlpito para te alertar, como Eliseu alertou ele. De onde vem? Está acontecendo com você. É um caso muito sério. A lepra não escolhe as suas vítimas. Se é rei, se é profeta, se é profetisa. Não. A lepra alcança qualquer um. Basta você não vigiar e não se manter debaixo do sangue de Jesus. O último caso de lepra, para terminar. Sabe na vida de quem aconteceu? Rei Uzias, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 19. Queridos, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26 e no versículo 19, está escrito assim: Então Uzias, que tinha o incensário na mão para queimar incenso, se indignou. E indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes. Mas o que me chama a atenção é o versículo 16, que diz assim: olha, mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Quando Ezequias era pequeno, quando Ezequias não tinha fama, quando Ezequias não tinha nome, quando Ezequias não tinha riqueza, quando Ezequias não tinha poder, ele era um homem que confiava em Deus, ele era um homem humilde, respeitava os sacerdotes. Mas quando Deus cobriu ele de bênção, ele incrementou a agricultura, fabricou armas de guerra, e a Bíblia diz que a fama de Uzias voou. Cuidado quando a tua fama voar. A fama dele voou e ele ficou inchado. Ficou inchado. Quando ninguém te convidava para pregar, quando as igrejas que te convidavam eram pequenas, quando te colocavam numa pensãozinha ou numa casa de família, tu era humilde. Depois que lhe deram passagem de avião, depois que tu passou a hospedar em hotel 5 estrelas, depois que tu passou a vestir terno de R$1.500, de R$800, depois que tu enfiou um anelzão no dedo, depois que a tua fama voou, você se inchou todo. Pode ainda não ser lepra, mas é sinal de lepra. Ela está se aflorando. Quantos homens que saiu do nada, irmãos, cresceu e subiu, a fama dele voou, e ele começou agora a olhar só por cima, e depois ele caiu lá das alturas, e hoje vocês passam por eles e nem conhecem mais. Teve que ser cortado do meio dos santos, não pôde mais conviver conosco, porque a lepra tomou conta da vida dele. A lepra se manifesta em forma de orgulho, em forma de adultério, em forma de variedade de prostituição, em forma de roubo. A lepra, ela se manifesta, existem vários tipos de lepra, ela vem de várias formas. O rei Uzias, quando se fortaleceu, o rei Uzias, quando se fortificou, o rei Uzias, quando se engrandeceu, eu agora já tenho o direito de entrar no templo e fazer o que os sacerdotes fazem. Tem obreiro assim, que não respeita a hierarquia, não conhece o seu lugar no ministério, atropela os outros, invade, posterga, vai além. É lepra se manifestando. E quando o sumo sacerdote entrou com 80 sacerdotes e viu ele oferecendo incenso, coisa que só os sacerdotes da linhagem de Arão podiam fazer, que ele foi repreendido. A Bíblia diz que ele se indignou, e quando ele se indignou, olha, quando ele foi repreendido, ainda dava tempo dele se arrepender e a lepra não se aflorar.
Mas ao ser repreendido, ele, em vez de aceitar a repreensão como Davi aceitou do profeta Natã, ele se indignou, se levantou, e diz que quando ele se indignou, a lepra apareceu num lugar bem visível, na testa dele. Teve que ser cortado, deixou de ser rei e foi viver fora da sociedade. É o destino de quem comete a praga da lepra. Aprenda uma coisa: Jesus te salvou no passado da penalidade do pecado. Jesus lhe salva hoje do poder do pecado, através da santificação. Porque Jesus sabe que o pecado está presente na tua vida em estado de latência, como a lepra está na vida de pessoas onde ela ainda não se revelou em forma de lepra. Ele está presente, latente em você. Mas por meio da santificação, Jesus te salva todo dia do poder dele. Mas quando nós formos arrebatados, vamos receber um corpo glorioso em que seremos salvos da presença do pecado. Mas ele ainda está presente. Precisamos todo dia ser salvos do poder do pecado, e só quem pode realizar esta obra é o sangue de Jesus Cristo, é a ação vertiginosa do Espírito Santo, todos os dias, por meio da oração, da vigilância, da consagração. Jesus Cristo te salva e te mantém isento da praga da lepra. Deus lhes abençoe, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor. Amém.